Do futebol à política. Conheça a trajetória profissional de uma das mulheres mais importantes dos bastidores da política mineira. Olá, olá, minhas amigas e meus amigos, sejam muito bem-vindos em mais um episódio Joyce Rios Podcast e hoje com a presença de uma pessoa muito especial, muito querida, um exemplo de mulher, de mãe, de profissional que inicia o nosso quadro hoje de Mulheres de Sucesso. Bem-vinda, Andressa, muito obrigada pela confiança, pela participação. Andressa, eu vou deixar para você falar o seu sobrenome, porque eu sei que eu não sou a única, muito menos a primeira, que tem dificuldade com o Guichevski. Acertei? É isso mesmo. Muito obrigada, Andressa, mais uma vez. A Andressa, ela é jornalista, mãe de 3 filhos, uma de 19, um de 15 e uma de 7. E hoje a Andressa ocupa um cargo de muita responsabilidade no governo do estado de Minas Gerais, que é assessora, como que a gente fala? Assessora especial. Especial. O nome do cargo é assessora especial. Assessora especial do governo de Minas Gerais, do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Andressa, me fala um pouquinho da sua história de vida, como que você trilhou essa caminhada até chegar lá, porque a gente sabe que não foi porque você é bonita, muito bonita, simpática, competente, mas como que foi essa trajetória até ocupar esse cargo de tamanha responsabilidade? Joyce, primeiro, obrigada. Eu queria dizer que enquanto você estava falando, eu me arrepiei 2 vezes. Porque assim, passa um filme na minha cabeça quando eu sento e alguém fala de mim. Assim, você veio do interior também, a gente sabe que no interior a gente é meio que criado para não receber elogio, né? A gente ganha um presente e fala assim, não precisava. Então, assim, quando as pessoas no começo começavam a falar de mim, eu não sabia me comportar. Hoje eu fico muito orgulhosa e estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu acho que cada vez mais nós mulheres vamos ocupando esse espaço que durante muito tempo nos foi tomado e principalmente para uma mulher jovem. Assim, todo mundo olha e fala assim, agora a gente está conseguindo romper isso, né? Mas antigamente as pessoas viravam e falavam assim, não, mulher, jovem, bem apresentada, alguma coisa tem. Não, e não tem, gente. Tem batalha, tem luta, tem uma história por trás. Tem muita competência e muito estudo, né, Andressa? Exatamente. A gente não cai de paraquedas. Eu, graças a Deus, eu falo que se meu pai fosse vivo, meu pai teria muito orgulho, porque eu nunca precisei de ninguém para chegar onde eu cheguei, de ninguém mesmo. E a gente que conhece os filhos da Andressa, a gente vê o olhar de admiração que tem por você, né, Andressa? Então, assim, apesar de todo o trabalho, toda a sua dedicação ao seu trabalho, você ainda tem tempo de qualidade com os meninos. E antes da gente entrar nessa história sua, Andressa, eu quero até abrir um parênteses. Você falou uma coisa muito importante agora, que foi sobre a gente se auto-reconhecer, reconhecer o nosso valor, reconhecer a nossa competência, né? E não só aceitar o elogio, né? Ou a crítica também, mas a gente principalmente se permitir nos elogiar. Então, quando a gente se olha no espelho, principalmente a mulher, né, que está aí nos assistindo, nos escutando, não só aquela que veio do interior como nós, né? A Andressa veio de Boa Esperança, eu vim de Itapecerica, mas qualquer mulher, qualquer ser humano que está aí se vendo, sabe da sua competência, mas às vezes por uma fala no momento errado, no contexto errado, ou uma fala até mesmo para prejudicar essa pessoa, às vezes a gente se incorpora, né? Exatamente. E vai ficando encolhida, vai se anulando, mas não pode deixar isso acontecer. Eu acho que eu também sou um exemplo disso, viu, Andressa? Hoje eu sei o meu valor, hoje eu sei com tranquilidade a minha competência, né? Eu sei que eu dou conta, eu me proponho a fazer o que eu gosto, o que eu dou conta. E eu quero que você também depois entre um pouquinho nessa esfera, porque eu acho que é muito importante, principalmente no momento que a gente está vivendo, né? Iniciando o ano, com novas perspectivas, algumas pessoas mudando de trabalho, outras se reinventando, né? A gente se reinventa o tempo todo, mas era um parênteses que eu não podia deixar passar despercebido pela importância, de forma até pessoal, que essa mudança fez em mim quando eu me permiti me reconhecer como uma pessoa que eu sou, que eu sempre fui, e que, às vezes, por algum momento da vida, a gente
se perde aí, né, nos trilhos da vida. E tudo depende da gente, né? Tudo depende da gente. A mudança começa em nós. É de dentro para fora. É de dentro para fora, é uma decisão nossa. Eu quero ou eu vou ficar só pensando? Só na hora que eu deito na cama eu falo, e se? O e se nunca vai acontecer. Então, assim, se permita. Tá cansada do trabalho? Muda de área, se permita viver novas coisas. Nós estamos chegando num patamar em que a mulher pode se permitir ser o que ela quiser, estar onde ela quiser. E não é hora de retroceder, sabe? Nós ainda vivemos numa sociedade muito machista. Nós fomos criadas por uma sociedade muito machista e que eles ainda estão incomodados com esse grande passo que nós demos. E não é hora da gente retroceder, é hora da gente fazer isso, da gente incentivar as outras mulheres. Aquela corrente, né, de parceria, uma segura na mão da outra e vai embora, e vai puxando uma outra. E são exemplos como da vida da Andressa, por isso, Andressa, que você está iniciando esse quadro nosso aqui. Obrigada, fico muito feliz. Então, fala para todo mundo como que começou a sua caminhada, né, profissional paralelamente à vida conjugal com João Paulo, né? Um abraço para você, João Paulo. São 25 anos de casados, né? 25 anos. E você é tão nova, tão jovem, tão iluminada. Nada, gotinhas de formol. Conta para as pessoas qual que é o segredo disso. Não, assim, o segredo é parceria, que chama, e acreditar na gente. Eu venho do interior de Minas, do sul de Minas, de Boa Esperança, uma cidade pequena, em que todo mundo sai de lá para estudar. E o meu pai queria que eu fizesse direito. Meu pai era contador, a minha mãe era contadora e meu avô era advogado e meu pai queria... Mas sua mãe é viva? Minha mãe é viva, meu pai já faleceu. Não atua mais? Não atua, minha mãe já aposentou. E o meu pai queria que eu fizesse direito e logo quando meu avô faleceu, ficou a biblioteca do meu avô lá com alguns livros e meu pai pegou esses livros e levou para casa e falou, você vai fazer direito. Só que assim, a vida inteira eu gostei de futebol e eu gostei de bastidor de notícia. Assim, eu chegar aqui, eu ver seu pessoal, sua equipe montando isso aqui, isso para mim é fantástico. Saber que assim, para você dar uma notícia, para você colocar um episódio de podcast no ar, tem um monte de gente trabalhando, um monte de cabeça. Então, né? assim, chegava a hora do Jornal Nacional, lá em casa tinha uma televisão só, e às vezes meu pai gostava de assistir do quarto. Então a televisão ela era estratégica na porta, perto da porta do quarto dele, que quando ele queria assistir televisão do quarto, ele virava a televisão para o quarto. Então assim, e ele sempre assistia o jornal. E eu ficava pensando, falei, gente, como que acontece? E eu fui tendo essa curiosidade, eu sempre fui muito curiosa para tudo. E aí eu falei com ele, não, eu não quero fazer direito, eu quero fazer jornalismo, porque eu quero trabalhar inclusive com futebol. E ele, não, você não vai fazer jornalismo. Jornalismo, você é empregado a vida inteira, você não vai conseguir crescer. Eu falei, eu vou fazer jornalismo. Te dá uma estabilidade, né? Você pode ser juíza, delegada, aquelas coisas, principalmente no interior, as pessoas sonham muito. E aí eu vim, aí eu tirei o antigo ensino, que hoje é o ensino médio, né? O nosso antigo era científico, que falava, era um negócio assim, que foi mudando tanto. E aí... nesse meio tempo, o meu marido, que é daqui de Belo Horizonte, o João Paulo, ele foi com um amigo meu, que estudava aqui em BH, para Boa Esperança. E eu conheci ele lá. Passar férias. Ele foi para uma festa. Lá tem uma festa muito bacana, todo mundo convidado para ir, que é o Festival da Canção. E ele foi. E aí chegou lá... até hoje, né? E é engraçado porque eu achei o João Paulo muito chato. Quando eu vi, eu olhei e falei, não. E ele ficou tentando conversar comigo e tal, e eu não quis... E um dia eu até falei com esse meu amigo, falei, quando você voltar e vier com ele, você me avisa que eu não vou encontrar com vocês, porque ele é muito chato. E foi 6 meses, assim, dele chegando, tentando conversar e aí depois de 6 meses eu não resisti ao charme e a gente logo de cara começou a namorar e já se vão 25 anos. Andressa, acho que é porque você já percebeu assim, ele é o homem da minha vida. Ele vai ser o meu parceiro de vida, que vai me incentivar e talvez eu não esteja pronta. E quando você se permitiu ver que você estava pronta para voar, você foi. E aí o meu pai queria que eu fosse estudar ou em Varginha, que é lá do lado de Boa Esperança. Que é uma cidade maior, que né? Maior tem uma faculdade de Direito, mas eu não queria. Aí meu pai falou assim, não, então você vai para Campinas, porque tinha muita gente na época. O sul de Minas mais próximo, São Paulo, né? Eu falei, não, eu quero ir para Belo Horizonte. Ele falou, para Belo Horizonte você não vai. Você vai para Belo Horizonte só para namorar, você não vai estudar. Eu falei, então vou para Ouro Preto, que tinha a faculdade de Direito de Ouro Preto.
E aí eu fiz vestibular em Ouro Preto e eu fiquei em excedente. E assim, se minha mãe estiver assistindo esse podcast, é nesse momento que ela vai saber que eu fiquei de excedente e não contei pra ninguém. Só falei, não passei, porque eu não queria fazer, eu não me identifico com... Foi a fórmula que a adolescente encontrou de falar um não, né? E de ter. Aí eu fiquei lá um tempo, fiz alguns cursos de informática. Na época, assim, 98, 99, então estava assim, começando esse boom da informática. Aí eu fiquei lá fazendo uns cursos. Mas assim, eu não era fez aula feliz. de datilografia? Fiz. Da minha época também. Fiz. E lá era escolinha profissional. Aham. Então você começava com a folhinha de papel, né? Você punha a mão e a folhinha de papel em cima. E à medida que você ia avançando, Treinando. você ia mudando de máquina. E assim, o ápice da datilografia era chegar na máquina elétrica, né? Ah, não, essa nem Não, peguei. eu fiz. A minha última prova foi na máquina elétrica, que Na hora tinha um que você barulhinho falar diferente. pra Maria Clara da idade do meu filho, do Pedro. Falar assim, mamãe fez aula de datilografia. Ela vai falar, o que é isso, Não sabe mamãe? o que é, mas Não, na não casa da minha sabe. mãe tem uma máquina de datilografia. Eles Olha que brincam, mas legal. eles não têm noção. É uma que aquilo, relíquia, né? que aquilo foi assim, uma grande evolução pra Sim. gente. Então, assim, eu fiz muito curso de informática lá. Eu dei aula de informática, dei MS-DOS, quando começou a informática. Só que assim, eu não estava feliz. Eu queria vir para Belo Horizonte para estudar e também para ficar perto do João Paulo. E aí, meu pai, um dia, eu falei pro meu pai, eu quero ir. Ele falou assim, ok, eu não vou te privar de ir. Eu já tinha 18 anos. Ele falou, não vou te privar disso, você já é maior de idade, mas assim, arruma o seu emprego, arruma a maneira de você se sustentar, porque eu não vou te ajudar. E é a sociedade machista, onde a mulher sozinha, ela não pode. Andressa, hoje você consegue entender que foi a criação que ele teve? Sim, era você como, ainda era um jeito consegue de me honrar proteger. a vida que seu pai te deu? Demais, demais. E assim, eu sou muito grata, porque assim, eu virei uma outra pessoa. Nós nunca fomos ricos, mas nunca faltou nada pra gente. Minha mãe com meu pai nunca deixaram faltar absolutamente nada. Lá em Boa Esperança, muito menos amor, né? Principalmente. E assim, meus irmãos brincam, que falam assim, que na casa da minha mãe tem uma foto muito grande minha, segurando o microfone de uma emissora que eu trabalhava. Tem uma foto média do meu irmão na colação de grau dele, e a minha irmã fala que a dela é uma fotinha 3x4. E meu pai me chamava de bebeim, e eu chamava ele de bebeim também. Então assim, nunca faltou amor e nunca faltou nada. E chega um determinado momento da adolescência que você também não ter falta é ruim. Você tem que dar valor àquelas coisas. E como não me faltava nada, minha mãe não deixava faltar nada, então assim, eu não dava valor ao que eu tinha. E aí quando eu vim para Belo Horizonte, que meu pai falou, você arruma o seu emprego, você dá seu jeito, vai se virar. Eu consegui um emprego, em menos de um mês, eu consegui um emprego de telemarketing. Você morou com quem aqui em Belo Horizonte? Eu morei com uma tia de coração. Na verdade, ela é tia do marido, do ex-marido da minha tia. Uhum. E ela tem ainda uma pensão aqui, que só podia morar mulher. Ela é um prédio aqui no centro, na Goiás. Ela tomava conta de 4 apartamentos. E aí, quando eu cheguei, ela falou, não, você vai ficar comigo. Porque ela sabia que eu tinha um namorado, a minha mãe ligou, conversou, e eu vim e eu morei com ela. Não era qualquer uma, né? E aí eu fui morar com ela, e assim, respeitando as regras. O João Paulo Sim. nunca entrou no apartamento dela. Ele me buscava, me esperava na parte de baixo. Ele já subiu no prédio, porque a filha dela morava no apartamento de frente dela, então de vez em quando a gente ia lá jantar. Mas assim, foi muito importante, porque aí eu vim ganhando, na época, acho que o salário mínimo era R$240 ou 100. Eu sei que era assim, metade desse dinheiro que eu ganhava do salário era para pagar o aluguel. Então você sobrevivia com 50% do salário. Mas aí eu tinha que pagar, eu tinha que dividir a luz, o telefone e a faxineira. Porque morávamos 6 mulheres. Cada final de semana era uma que faxinava. E eu trabalhava na Savassi, próximo ali. Eu morava aqui perto da João Pinheiro, da Avenida João Pinheiro, e trabalhava na Praça da Savassi, do ladinho da Praça da Savassi. Aí o que eu fazia? Eu sempre gostei muito de dormir. Gente, dormia comigo mesmo, tá? Eu aqui... Dormia, né? Porque hoje, pelo que a gente acompanha nas redes sociais, mas você hoje, não dorme. Hoje, a oportunidade que tem, eu tô dormindo. E aí, o que eu fazia? Eu tinha o Vale Transporte, na época de papel ainda, e lá eles davam o almoço e o lanche da tarde. Então, o que eu fazia? Eu dormia até mais tarde, para eu poder ir de ônibus. E eu voltava a pé, porque terminava, meu trabalho encerrava 6 horas.
eu descia a pé, que tava todo mundo descendo. Era uma época que era um pouco mais tranquilo e era perto. Então eu descia a pé, eu tinha um disquinho man daqueles, ia lá no meu e ia embora. Então eu almoçava lá. Eu usava só metade do meu vale. E na hora de ir embora, eu deixava para lanchar na hora de vir embora, que eu chegava em casa, eu não precisava comer. Então, assim, eu já estava satisfeita, era um café da manhã. Era jejum intermitente. Era quase isso. Mas assim, e aí a minha mãe fez uma coisa que eu acho muito legal, nós que somos mães, a gente depois, quando cresce, a gente dá mais valor ainda. Meu pai não deixou que ninguém me ajudasse. E naquela época lá atrás eu fiquei muito chateada. Eu chorava, falava, gente, meu pai não quer me dar um real, meu pai não deixa minha mãe me ajudar em nada e tal. Mas o que minha mãe fazia? Minha mãe fazia a compra do mês. E mandava alguém trazer, num dia que meu pai não estava vendo. E ela fazia... É o coração de mãe, né? Não, e o melhor, tem como. Ela fazia o rocambole de carne recheada, ela fazia arroz com galinha, arroz com suã, lasanha, mini pizza. Ela fazia um monte de coisa e colocava nos marmitex pequenininho, porção individual. E assim, era caixa grande de isopor que ela mandava. Que era tipo assim, era minha comida do mês inteiro. Aí eu vendia metade do meu vale transporte, eu vendia as marmitas todas no prédio e eu comia, quando eu estava com fome, eu comia miojo. Aí eu esperava chegar quinta-feira, sexta-feira que o João Paulo me buscava pra gente sair, aí eu ia comer de verdade. Andressa, você falando assim com tanto orgulho, né? A gente vê um brilho nos seus olhos. Porque assim, eu aprendi a dar valor nas pequenas coisas, nas grandes coisas. Por exemplo, eu não tomava Coca-Cola de um dia para o outro, o refrigerante, porque perdi o gás. Depois que eu vim morar sozinha, era a oportunidade que tinha um golinho assim, de uma semana eu estava tomando. Então, assim, você começa a dar valor nas coisas, você começa a entender que, assim, que se você quiser, tudo dá certo. E tudo deu certo na minha vida, sabe? Toda escolha tem uma consequência. Então você tem que abrir mão de um lado para você ganhar do outro. A gente não ganha sempre. E você acha que a juventude hoje, você que convive com os amigos, né, dos seus filhos, aí já de 18, 19, 20 anos, você acha que essa geração ela vem um pouco mais tudo na mão? Sim e não. Sim e não, sabe? É uma geração que ela não está acostumada ao não. O não é muito dolorido. E nós crescemos com o não. A gente não estava acostumado com o sim. Era diferente. A gente vem de uma geração muito rigorosa, de pais rigorosos. Sabe? Assim, eu fiquei muito de castigo, mas muito. Eu perdi muita festa, muita coisa. E nós fomos muito privados. Então, assim, a gente dá para os nossos filhos muito mais do que a gente teve. Mas, assim, em contrapartida, é uma geração que eu vejo que tem um senso de justiça muito bom, muito legal. Apesar dessa ansiedade, de não conseguir saber esperar muito as coisas, do imediatismo, que eu acho que um pouco também é a rede social, é o telefone, é esse mundo muito tecnológico na mão deles. A tecnologia é muito imediatista, né? E faz isso deles. Então, assim, vai muito da gente também, sabe? Meus filhos têm amigos muito bacanas. A gente a minha filha mais velha tem 19 anos, então, assim, a gente já tem uma bagagem grande de ver as coisas. O meu filho do meio tem 15 e a minha pequena tem 7. Então, assim, a gente vê que vai muito da criação, sabe? E saber, explicar para os nossos filhos que vai ter dia que não vai ter dia que vai ter. Tem que saber esperar, trabalhar essa ansiedade. Mas eu ainda falo, é uma geração que tem um senso de justiça que é muito legal, de não aceitar que se faça com o outro aquilo que não quer que seja feito com você. Isso é muito bacana, porque vai desprendendo os preconceitos, né? Seja de raça, financeira, de cor, né? De opção sexual. Isso nessa geração é muito importante, né? Porque a gente vai colher os frutos também. Exatamente. Agora, é tão bom conversar com a Andressa, a conversa flui, que a gente muda de assunto, a gente vai pegando termina outro e vai mudando. Mas vamos recapitular aqui, Andressa, que as pessoas precisam saber como que você chegou ao ápice, a gente pode falar assim, que hoje você está no ápice profissional. Estou no meu melhor momento profissional, num lugar assim, que nem no meu maior sonho eu imaginei que eu ia estar. Porque, querendo ou não, assim, eu sou uma sombra do maior chefe de Minas Gerais, que é o governador.
Então, assim, eu nunca imaginei, porque aí eu vim... Aí e as pessoas olham para a Andressa, né? Eu fui do meio político Você vai contar. também, né? E aí, até a primeira vez que eu a vi, eu falei assim, nossa, mas... Eu ainda estava no meu processo, aliás, eu ainda não tinha começado meu processo de autoconhecimento. Então, eu já falei isso com ela, eu olhei e falei assim, meu Deus, como que o Romeu, como que o Zema, o governador, consegue? Porque, assim... Né? A Andressa é muito bonita, muito vistosa, muito elegante. E de cara fechada na hora que chega nos lugares. Mas só na hora que chega, porque depois tem esse sorriso que nos cativa. Eu falei assim, meu Deus, ela vai afastar o Zema de todo mundo, porque... porque ele já é muito tímido, né? E daí, de repente, no dia que a gente se conheceu, eu falei assim, olha, eu tenho um quarto aqui, você quer ficar? Eu tava sem hotel. Fui em Araxá, foi uma viagem de última hora e a cidade lotada. Então, assim, é até bom mostrar isso também para as pessoas não acharem que quem trabalha ali nos bastidores tem tudo do bom e do melhor à disposição, né? E não é, você a gente tem passa perrengue demais, muito. demais. Até porque uma das minhas funções hoje é deixar com que ele fique sempre confortável. Porque, assim, ele é reunião o dia inteiro, é gente o dia inteiro falando com ele. Você pensa por ele então, assim, o supérfluo, né, entre aspas. Na hora que, assim, que termina o dia dele, que termina por volta de 9, 10 horas da noite, ele tem que ter pelo menos uma cama confortável, um chuveiro confortável. Isso é o mínimo que uma pessoa que trabalhou o dia inteiro merece. Só que, assim... eu tenho que preocupar com ele, o meu é depois, se tiver. E nesse dia eu tava sem quarto, sem nada, uma confusão, que nós chegamos lá correndo em cima da hora. E aí não deu tempo de eu falar com ninguém. Aí a Joyce começou a me olhar assim, aí alguém chegou pra mim e falou assim, ai, ela é a vice-prefeita. Eu falei, pô, vice-prefeita, então eu tenho que tirar ela de lá e põe ela pra cá. E realmente eu chego nos lugares com a cara muito fechada. Eu tento me policiar e eu não consigo. Eu não consigo ser do meu pai. Meu pai era carrancudo, mas era assim, uma excelente pessoa. Andressa, agora, brincadeiras à parte, você acha que chegar num ambiente machista, como você convive diariamente, né? Que infelizmente o meio político ainda ele é muito machista, com um semblante, vamos colocar assim, com um semblante menos conversa, por outro lado também te coloca numa posição de, olha, não venha brincar comigo. Pode né? ser que isso seja reflexo da minha formação no jornalismo, porque quando eu vim, estudei, fiz cursinho, e aí eu fui fazer a faculdade de jornalismo. E meu pai, assim, sempre... muito rígido. E ele falava comigo, você tem certeza? Quando eu fui colar grau, meu pai falou comigo, falou, vamos ali sentar ali embaixo, vamos tomar uma cerveja, quero conversar com você. Eu desci, tinha um bar em frente ao apartamento que eu morava, e nós sentamos e ele falou comigo, falou, minha filha, é a sua última chance. Você não quer desistir? Se você desistir, eu tô aqui para te apoiar. Eu falei, eu vou. Eu cheguei até aqui, eu vou e eu quero. E aí, assim, eu já tinha feito estágios, porque eu entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, com um mês de aula, eu descobri que eu estava grávida da Isabela. Uau! E aí, eu fiz o primeiro semestre, parei 6 meses, depois do primeiro semestre eu tranquei 6 e aí voltei depois. E qual foi a reação do seu pai? Quando eu falei que eu ia? Não, que você estava grávida? Ah, não, mas aí eu já morava com o João Paulo. Você já tinha formalizado. Não, a gente, assim, a minha vida toda, assim, com o João Paulo, a gente sempre deu todos os passos pro meu pai e com a minha mãe de tudo que a gente estava fazendo. Ó, nós vamos morar junto. É o mínimo do respeito, né, que a gente nós deve vamos morar pais. junto porque a gente está pensando em engravidar e tal. E aí coincidiu, eu descobri que eu estava grávida quando eu entrei na faculdade. E aí, quando eu fui colar grau, eu estava grávida do Enzo. Eu brinco que eu entrei grávida e saí grávida da faculdade. Eu colei grau numa sexta, o Enzo nasceu na outra sexta. Minhas fotos de formatura, meu pé, eu tô descalço. Meu pé é muito inchado, porque eu fico muito inchada. Eu também. Muito roxo meu pé. E aí meu pai me chamou e falou, minha filha, você tem certeza? Ele me chamou pra tomar uma cerveja, lógico que eu vou tomar uma água. E ele falou, você tem certeza que você não quer ir? Sua última chance, eu vou te apoiar. Lá, deixa isso pra lá, vou ficar aqui. A gente fica aqui, faz um arroz com galinha. Eu falei, não, eu vou. E aí eu já fazia estágios, eu sempre fiz estágio. E eu consegui, assim, fazer estágio na onde eu mais gostava, onde eu realmente queria trabalhar, que era no futebol. Ah, isso que eu ia perguntar. Qual que foi um estágio que te marcou, que você lembra com muito carinho? O estágio que me marcou, que eu lembro com muito carinho, foi
Foi um da faculdade. A faculdade chama Rádio da Faculdade. Qual faculdade que foi? UniBH. Eu lá também tinha formei FM lá. Lagoinha. É isso. Com a Ilanilza. Um beijo, é lá, maravilhosa. Uma professora, assim, de rádio que não existe igual. Tudo de rádio ela sabe. E aí a FM Lagoinha fez uma parceria com a Rádio Inconfidência. Então, assim, para mim, o dia mais feliz da minha vida, que eu me senti assim, falei, agora eu sou uma jornalista, eu nem tinha formado. Foi quando eu assinei uma matéria especial para a Rádio Inconfidência. E como que é o destino, né? Hoje você está no governo, que é da Rádio Inconfidência. E da Rede Minas. Eu participei muito de um programa na Rede Minas também de esporte, como comentarista. Eu tenho um carinho muito grande. Fiz grandes amigos lá, que eu carrego até hoje comigo. Tenho um carinho muito grande, tanto pela Rádio Inconfidência quanto pela Rede Minas. E aí, quando eu saí, eu fui trabalhar num portal de notícias esportivas, só sobre esporte, fazendo notícias do Cruzeiro, do Atlético e do América, para o Rio de Janeiro. Era um portal do Rio de Janeiro, chamava As Belas da Bola. Você chegou a fazer curso de arbitragem? Não, não fiz. Mas assim, como eu sempre gostei de futebol, então eu entendi um pouco. Sim. Eu me arriscava a dar uns pitacos. E aí o clube, no Atlético, eu podia ir. O Atlético abria porta para blogs, para essas coisas. Para assistir o treino, para fazer as matérias. O Cruzeiro não deixava, eu sou cruzeirense. E mesmo você ser cruzeirense, Andressa? E o Cruzeiro não deixava, e eu achava aquilo cúmulo. Eu falei, meu Deus, o Cruzeiro precisa entender que blog hoje, que esses portais, isso está alimentando o torcedor, e não ia. Aí eu descobri, tinha uma colega de jornalismo que a gente se conheceu nesse meio do esporte. Ela trabalhava na TV do patrocinador do Cruzeiro. E ela tinha recebido uma proposta para ir para uma emissora maior. E aí ela falou, ó, o que eu posso fazer é te indicar. Eu falei, tá. E aí eu comecei a ver todos os vídeos dela. Acho ela uma menina muito foda. Hoje ela está apresentando um programa na Record. Ela é muito boa apresentadora. Se quiser falar, pode falar, a Gisele Ramos. Um abraço pra ela. E assim, E eu comecei a ver aquilo ali. Por quê? Porque eu não sabia fazer TV. Eu tinha muita vergonha da minha imagem. Então, assim, eu fiz um intensivão. Aí eu comecei a assistir a dela, da Raquel, que na época trabalhava para esse mesmo patrocinador, que era do Inter. Qual Raquel? Lá do Sul. Laudares? Não, ela é lá do Sul. Ela que fazia as matérias do Internacional do Sul. Aí foi indo, eu fui fazer, minhas primeiras matérias eram arrastadas, e assim, minha família é maravilhosa, um beijo para todo mundo. Mas assim, são os maiores incentivadores e os maiores críticos. A minha família, assim, no mesmo grau que eles te elogiam, eles te criticam. O que não deixa de ter o lado bom, e aí, né? Porque aí alguém tem que falar alguma coisa. Aí minha tia falava, ela assistia e mandava para mim, falava assim, você ia pegar o trem? Por que você falou rápido desse jeito? Aí na outra ela falava, tá muito arrastado, você tá falando muito também, você tá muito mineira, isso vai rodar o Brasil. Então, assim, sem querer, a minha família também estava me dando uma aula. E eu sempre lá acompanhando todo mundo do jornalismo. E aí eu fiquei lá um tempo, quando de repente eu recebo uma proposta para cobrir férias da Soninha Mineiro. A Soninha Mineiro era uma grande referência que eu tinha no esporte. E eu fui para a TV Alterosa para fazer férias de um mês da Soninha. E fiquei lá 6 meses. Eu fui entrando, saindo. E assim, o meio do futebol é um meio, hoje não, hoje assim a gente tem mulheres comentaristas, mulheres narradoras, tem árbitras, então assim, a mulher já entrou neste meio. Sim. Só que assim, naquela época ainda era, a mulher chegava, era vista como a Maria Chuteira, a que não entende nada de futebol. Você abriu um caminho também assim, para uma outra geração, ele já né? estava aberto, sabe? Mas assim, a porta ainda, o espaço ainda era muito pequeno. E aí, esse grupo que da minha época, tinha algumas, igual a Soninha, já era uma geração acima da minha, a Adriana Spinelli, uma geração acima, de Mara Oliveira. Então, assim, e foi isso, era uma ajudando a outra. Sempre que tinha uma oportunidade, alguém chamava a outra para ter um destaque também. E eu acho que pode ser que, aí quando eu entro na política, eu venho com essa armadura, porque a política também é um meio que tem muito mais homem do que mulher. Então, assim, pode ser que a cara fechada seja disso, sabe? E aí eu fiquei... Uma autoproteção, né?
E aí eu fiquei lá no... Mas essa cara, esse semblante, não falar de cara, esse semblante bravo, né, Andressa? Mas é porque também só assim... no início, não, depois... e a gente também não pode ficar mostrando os dentes pra todo mundo, senão as pessoas, assim, acham que você mostrou o dente, você tem que dar pé, mão, braço, cabeça, aquela confusão. E todo mundo, eu acredito, que fica te pedindo muita coisa, né? Eu já te pedi alguma coisa, Andressa, assim, que fosse muito difícil, em termos de governo? Não, eu acho que você nunca me pediu nada. Não, você me fez esse convite aqui, você já me convidou para participar de eventos lá em Itapecerica, mas assim, pedido. É porque o prefeito já pedia tudo, né? Então já vinha estava ótimo. Dele, já... Mas assim, Itapecerica, gente, abrindo um parênteses, tá vendo? Por isso que é bom você ficar à vontade. Quem tiver oportunidade, conheça Itapecerica. Foi uma cidade que eu fui há pouco tempo, não tem muito tempo. Eu fui lá, inclusive, a primeira vez com o governador. E eu fiquei apaixonada. Foi 2022, Foi 2022. Festival de Gastronomia. Exatamente. Vá no Festival de Gastronomia, vá no Festival de Inverno. Qualquer oportunidade que você tiver, o Natal Luz, vá. né? O Natal Luz é maravilhoso. Vá. É uma cidade linda, que você come bem, você é muito bem acolhido. Lá você passa na rua, parece que você conhece todo mundo. As pessoas te abraçam com o olhar. É uma cidade linda, muito bem cuidada. A administração do Teco, prefeito, e da Joyce fez, assim, uma revolução na cidade. Né? Então, assim, quem tiver oportunidade, vá a Itapecerica. Que agora é minha cidade também, né? Cidadã honorária de lá. Então, assim, aí eu fiquei... Quantos convites você recebeu esse ano, Andressa? Mais outro parênteses. De cidadania honorária. Esse ano eu acho que eu recebi... Porque muitos prefeitos não puderam ser candidatos novamente, Eu né? acho que eu recebi uns 8 convites. Aceitou os 8? Aceitei os 8. Não, o único que eu consegui ir esse ano... Itapecerica? Foi o de Itapecerica. Porque você chegou da China e no dia seguinte eu cheguei da China na segunda, eu cheguei da China no domingo à noite, na terça eu fui para Itapecerica. E não é uma viagem na China prazer, né, gente? É uma viagem a trabalho com o governador, que é de 6 da manhã às 22 e no dia seguinte com carinha boa, feliz, sorridente. A maioria dos títulos que eu recebi esse ano, os convites que eu recebi, as homenagens foram justamente nesse período dessa viagem internacional. Então, assim, aí agora eu vou começar a ir nas cidades para encontrar com os vereadores que me ofereceram, com o pessoal. Agradecer. E receber também, que eu acho, assim, que é muito importante. Quando você recebe um convite desse, seja para você receber uma comenda, um título, qualquer coisa, é porque você fez a diferença na vida de alguém. Sim. Sabe? E hoje o meu maior orgulho, quando eu falo que eu cheguei no ápice do ápice, é por isso. É porque em algum momento eu faço a diferença na vida de alguém. Andressa, não estando na frente, sabe? Mas assim, eu sou ponte. Eu brinco com as pessoas que eu falo, eu sou ponte, eu tô ali para vocês passarem. Para ajudar vocês a passar. Verdade, você já me falou isso. Então, assim, a minha função no governo é prezar pelo governador Romeu Zema. Não vou falar muito dele agora, porque eu sei que nós vamos conversar ainda muito sobre ele. Prezar por ele, dar uma qualidade de trabalho boa para ele e fazer ponte para as pessoas. Porque ele é muito acessível. Sim. E existe um mito, né? De que governador é intocável, não pode chegar perto. Mas convenhamos que a gente vê uns e outros, né? E ele não. Ele vai na cidade, ele gosta de fazer agenda. É até assim, é um ponto que a gente diverge. Por quê? Porque ele gosta de ir na cidade, ele gosta de tomar um café na praça. E eu falo, você é o governador, você tem que ir lá na cidade para você sentar com o prefeito, para você fazer uma entrega. Ele fala, não, isso é do povo, eu quero ir lá, eu quero conversar com o povo, eu quero ouvir, que é ouvindo que eu vou saber se tá bom, se tá ruim, onde tem que melhorar. Tem que ter uma estrutura muito imponente ali para ele caminhar, né? Porque a gente sabe também que tem muitos que gostam, e a gente também que o político em si, ele não agrada todo mundo, Exatamente. Né? Então, a gente sabe de alguns casos também que já... Né, não foram tão felizes assim, não com ele, mas com outros políticos, que tem que preservar a vida assim dele, seja gostando ou não. Né, da autoridade, mas são pessoas que a gente tem que ter esse cuidado, né? A segurança está ali para ser feita. Aí, finalizando... Mas ele entende isso? Entende. Assim, a gente tem um diálogo muito bom, sabe? Ele é uma pessoa do diálogo. Ele, assim, se ele falar assim, ó, hoje eu quero ir na cidade X fazer essa agenda. E aí a gente vai olhar toda a estrutura, tudo que a gente tem, e se não for viável,
a gente senta e conversa. E explica, fala, ó, lá hoje talvez não é o melhor dia pra gente ir, porque tá acontecendo isso, isso, isso. Daqui a pouco tem algo maior pra gente levar lá, então é melhor a gente, ao invés de usar vamos agora... Aguardar o momento, né? E ele, assim, ele é do diálogo, ele é muito tranquilo, muito tranquilo. Mas assim, acho que o futebol me fez também ter esse pensamento, porque o futebol é imediatista. Eu lidava com um torcedor, que assim, o time ganhou, tava tudo bem, o time perdia, a culpa era minha também. Eu já fui muito culpada. Atacada. E aí, só finalizando, como é que eu cheguei na política... Finalizando, não, começando, né? Você estava no futebol. Aí tive o Enzo, aí comecei, trilhei, aí eu passei por 2 emissoras, sempre fazendo esporte. E aí eu já estava meio cansada, saturada, porque assim, todo dia você tem que se reinventar, porque é a mesma coisa, todo dia o jogador chega no CT, faz o treino, dá a coletiva, aí na quarta e no domingo é o futebol, é o jogo. E aquilo foi ficando monótono, e eu fui ficando sufocada, porque assim, não estava legal mais. Aí eu pensei, Você sabia que você podia mais, né, ir além. Aí eu falei, eu quero mudar de áreas, eu não quero isso aqui mais. Aí quando eu decidi aí eu conversei muito com o João Paulo, meu parceiraço, eu já tinha o Enzo e a Isabela, eles eram pequenos ainda, então assim, qualquer mudança que eu fizesse, para eles não ia ser tão diferente, porque eles eram pequenos. E aí eu cheguei para o João Paulo, todo de saco cheio, cansei e tal, vou sair. Aí ele, tem certeza e tal, o que você for fazer eu vou te apoiar, mas pensa bem. Aí no outro dia eu descubro que eu tô grávida. Aí cheguei na TV, contei, falei, ó, tô grávida, então assim, não quero mais ir pra rua, se vocês me permitem. E foi uma gravidez que ela não foi complicada em si, mas eu passei muito mal. A caçulinha com a Maria Clara, né? E assim, eu emagreci 9 quilos na gestação, ao invés de engordar, eu emagreci. Porque eu passava muito mal. A própria água que eu tomava me fazia mal. Então, assim, os CTs dos clubes são muito longe, então eu tinha que andar muito de carro, eu ia passando muito mal. Muito quente também, muito né? Muito quente. Então, assim, na medida do possível, eu ficava mais na redação, trabalhando na produção e tal. Aí foram quase 1 ano e meio de uma nova tarefa, mas que estava me saturando. E aí eu tinha, o futebol me apresentou uma amiga, que hoje é minha amiga, é uma mulher também para sentar aqui no seu sofá, que tem uma história de vida de muita riqueza para contar, que é a Carol Abreu. É a que ficou muito conhecida na campanha de governador do Romeu Zema, na primeira campanha, exatamente. Né? E aí, porque a gente que acompanha a política, a gente sabe de algumas carinhas, assim, de alguns nomes, estão ali, né? E aí eu falei com a Carol, Carol... E eu não conheço a Carol, eu não então conheci. Precisa conhecer. Carol assim, vai ser igual, vai sentar aqui, vocês vão ficar horas conversando. E aí eu conheci a Carol no futebol e depois eu vi que ela estava trabalhando na Assembleia com um deputado. Aí eu mandei uma mensagem para ela, falei, Carol, eu tô a fim de mudar de área e tal, se tiver alguma oportunidade aí e você puder me indicar, tô aqui. E aí ela falou, não, vou ficar de olho e tal. E aí eu sempre acompanhei, porque eu acho a Carol muito elegante, muito bonita, aquela mulher que tem uma presença, né? E ela tem uma presença, ela chega, ela conversa com todo mundo, ela desembola. E aí uma inspiração. E eu acompanhava a Carol, aí um dia a Carol publicou na rede dela. Falou, estamos procurando jornalista para fazer assessoria de imprensa para uma campanha. Aí embaixo ela colocou observação, precisa viajar. Eu falei, é o que eu quero. Aí eu mandei mensagem para ela, Carol, como é que eu faço e tal? Aí ela falou, Andresa, é para o Partido Novo, nós estamos fazendo uma campanha a governo. Isso foi em 97? Não, isso foi em 2018. Corta essa parte. 2017, 2018, né? Isso. Na verdade, a Carol começou a rodar com ele em 17 e eu em 18. Aí ela falou, é um partido diferente, é um partido novo e eu vou pegar seu currículo, mas é um processo seletivo. Tem algumas etapas que você precisa fazer. Então, o Partido Novo, desde o início, foi através de processo seletivo? Através de processo seletivo. Aí eu fiz a entrevista com a Carol primeiro, eu fui lá, troquei uma ideia com ela, conversamos, tudo. E assim, eu fiquei 2 dias estudando Partido Novo. Peguei o Partido Novo. Partido político. Porque o que eu pensei? Falei, eu não sei nada de política. Eu nunca gostei de política. Porque meu pai era vereador. Então, meu pai
meu pai era vereador e maçom, então ele saía 2 dias na semana para reunião na Câmara e um dia para maçonaria. E eu ficava com raiva, eu falei, meu pai tá indo e eu tô ficando aqui e tal. Então, assim, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com política. E aí eu fui, estudei tudo de Partido Novo. Chegou no dia que eu tinha que fazer entrevista, eu levantei de manhã, eu tava tomando café com o João Paulo, ele falou assim, aí eu falei, hoje que é entrevista e tal. Ele, que legal e tal. E o que você sabe do Romeu Zema? Eu falei, quem é Romeu Zema? Ele falou, é o candidato. Eu falei, não, mas eu vou trabalhar com o Partido Novo. Ele falou, não, você vai trabalhar com o Romeu Zema, ele que é o candidato. Já tinham definido, Novo. né? Porque já tinha definido. Um período que estava em dúvida entre alguns empresários. Não, mas já estava né? definido, ele já estava rodando, tal, era pré-campanha. Ele nunca precisou de política, então assim, ele saiu muito na frente dos outros e ele gosta de trabalhar. E ele conhece ele é o estado, já conhecia o estado inteiro, então ele já né? estava rodando. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu sentei e fui ver a vida dele inteira. E aí a primeira coisa que quando eu joguei lá, veio as lojas Zema. Eu falei, gente, tem na minha cidade. Aí você vai ligando uma coisa na outra. E aí eu fui. Aí eu fiz a primeira entrevista com ela, a gente conversou muito. Depois eu fiz mais 2 com a menina que comandava a comunicação. E depois eu fiz uma entrevista com a diretoria do partido e tal. E aí tinha que responder um monte de coisa. E assim, eu nunca imaginei que um partido político desafio, né? Era daquele jeito, que você tinha que explicar algumas coisas mais técnicas. E aí, Constituição Federal, né? E fui e falei, seja o que Deus quiser. Aí passou uns 5 dias, a Carol me ligou, falou, você foi aprovada, mas o que a gente fez? Como a gente não é um partido pequeno, a gente não usa fundo eleitoral e tal, partidário, a gente tem pouco dinheiro. E a gente tem muita necessidade de ter 2 pessoas. Nós pegamos o salário, que ia ser só para uma. Dividimos. E dividimos, então nós vamos contratar 2 pessoas. Uma para ficar cuidando da parte de montagem de agenda e tal, e você para viajar. Falei, beleza. Aí é engraçado. É o acreditar, né? Porque era um desafio tanto profissional para você e do próprio partido, né? Porque nunca tinha lançado um candidato ao governo. A gente volta lá atrás, quando a gente fala que a gente, de vez em quando, a gente tem que se permitir a mudança. Se a gente não está satisfeito e a gente não se permitir, vai continuar ruim. E recomeçar. Aquele ditado. Quantas vezes precisar, a gente tem que recomeçar. E aquele ditado, a gente não consegue um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então, assim, eu já queria sair. Então, eu falei, eu vou abrir mão um pouquinho só do que eu tenho de salário a mais e vou, porque é uma nova oportunidade. E a gente já começou com aquele negócio assim, não tem chance de ganhar. Então, mas tem chance de aprender. E eu mergulhei naquilo. Até porque quem trabalhou nessa campanha especificamente foram pessoas que acreditaram. Né, que estavam ali ou para aprender ou porque acreditavam na política do partido. Era aquela revolta porque realmente da política. Como não era nem direita nem esquerda, era o meio. Né? Era assim, era aquilo assim, uma pessoa que não era da política, que estava sofrendo, mas estava sofrendo com o que a política estava dando. Porque ele fala que 2013, 14, acho que 13, 14 mesmo, foi o ano mais difícil da vida dele enquanto empresário, que ele demitiu mais de 2.500 pessoas da empresa. Você imagina o que é você mandar embora 2.500 pessoas? Famílias, né? Famílias. Então, assim, ele foi juntando isso e que ele também não gostava de política. E aí, a pergunta, o João Paulo adora contar isso para os outros, que aí na hora lá da conversa e tal, falou, a gente roda muito de carro, você tem problema? Eu falei, nenhum, eu não posso andar num velotrol, numa bicicleta que eu vomito. Eu passo mal mesmo, eu enjoo muito. Eu vivo à base de Vonal, de Dramin. Eu falei, não, tem um novo, tá? Depois eu te falo. Ondif. Eu tomo também. Eu falei, não tem problema, tal. Aí a Carol brincou, tava esse núcleo do partido lá, ela falou assim, raramente, mas muito raramente, a gente voa num aviãozinho, daquele pequenininho, cabem 3 pessoas. Você tem problema com o avião? Eu falei, não. Eu morro. Hoje eu já acostumei. Mas eu morri de medo do avião grande, imagina um pequeno. E aí eu cheguei em casa e falei para o João Paulo, João Paulo, fui aprovada, começo já na segunda-feira. Terei que trabalhar, deixar a família. Falei com ele, falei, tem uma coisa, eu vou viajar a semana inteira. A Maria Clara ela fez um ano no sábado. Você começou na segunda? Eu comecei na segunda.
foi assim, naquele momento da greve dos caminhoneiros. Sim. Naquele ápice da... E eu fui. E eu fui muito feliz naquela campanha. Mas como que foi o apoio do João Paulo nesse momento? Não é só nesse momento. Não só dele, mas também da Isabela, que já era maiorzinha. Então, os meus meninos, eles, a vida inteira, eles foram acostumados com isso. Porque assim, a Isabela, eu saía para ir para a faculdade. Da faculdade, eu já ia para o estágio. E aí eu voltava para casa só à noite. Aí no estágio, não trabalhava no final de semana, então eu ainda tinha o final de semana. O Enzo, quando o Enzo estava maiorzinho, eu já estava no esporte, então eu já fazia viagem para cobrir clube. E eu saía de manhã, voltava à tarde e de vez em quando viajava. Quando viajava era 2, 3 dias fora. E assim, e a Maria Clara foi nesse ritmo. A Maria Clara ficou 1 ano comigo e depois eu fui embora. Eu brinco, eu falo que eu saí fazer campanha e eu nunca mais voltei para casa. Então, assim, exagera, né, Andressa? Porque a gente acompanha assim, sabe? Você é uma mãezona. Não, e assim, eu sei... Participativa. Sabe, Joyce, é porque mãe se cobra. Eu me cobro muito de ser muito ausente, mas quando eu vejo, por exemplo, a Isabela, ela é uma mistura minha e do João Paulo. Porque ela, ao mesmo tempo que ela é muito amorosa, ela detesta que você agarre, que você chega perto. Aquela demonstração extrema de carinho, sabe? Tem que partir dela, não pode ser nossa, não gosto de ficar agarrando muito, não. O Enzo não, o Enzo já não demonstra, mas ele adora o abraço, o chamego. E a Maria Clara, assim, o que vier pra mim é lucro, mamãe, que é o terceiro filho que eles falam, mas é muito amorosa também. Mas assim, a Isabela, de vez em quando, ela me manda umas mensagens que assim, que eu falo, vale a pena, é por isso, sabe? Falando do orgulho que ela tem de mim, da onde eu cheguei, de quem eu sou, do que eu faço. Ela é a que fica mais brava com as minhas viagens. Porque assim, ela também tá naquela fase. Ela tá naquela fase que ela tá saindo da adolescência e entrando na juventude, ela entrou na faculdade agora. Então, assim, ela sente mais. E mulher, né, que precisa da outra, a gente é mais ciumenta mesmo. Mas assim, eu fico vendo... Mas é um exemplo para ela ser seguido, né? Eu fico vendo isso e eu falo muito isso para ela. Eu falo, ai, você tá cansada? Então tá, então vou parar de trabalhar e vou ficar... E ela sabe que eu não sou feliz assim, sabe? Meus filhos sabem que eu amo trabalhar, mas eu me cobro muito, sabe? Eu de vez em quando eu penso, eu falo assim, ai, não sei, eu acho que eu vou dar uma desacelerada e vou ficar em casa. Mas aí eu chego em casa, tô tão cansada, eu vou dormir. Mas assim, no final das contas, é tudo por eles. É gratificante. É pra eles, sabe?